Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café Giza Conversa. Eu sou a Raquel. Eu sou a Fátima. E o episódio de hoje tá demais. Mas antes disso, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos siga lá no Instagram. Roda a vinheta, diretor! E hoje, o Giz da questão é da sala à coordenação. E aí, Raquel, como que foi? Como que foi esse início aí da sala de aula, professor de referência, para a coordenação? Uau, gente, quantas construções e desconstruções. Amiga, você tá muito bonita hoje. Ai, você também. Estamos de terno em homenagem à carreira de coordenatriz, né? Gente, deixa eu falar, assim, todo início é desafiador, né? Desde a graduação, né, e depois da pós, algumas colegas que já eram gestoras sempre falavam, olha, eu acho você com perfil, porque eu sempre fui meio organizadora, gostava de puxar os eventos, tinha mais esse perfil, porque você sabe que eu sou extrovertida, né, e aí veio essa oportunidade, né, e enfim, teve processo seletivo e tudo mais, e aí eu entrei pra coordenação, e é um universo, assim, que, como eu falei pra vocês todos, né, no episódio anterior, que o professor, ele precisa estar aberto para explorar as diferentes áreas do conhecimento, né? Mas, como eu falei no episódio anterior, eu achei muito interessante essa questão do professor, ele explorar as diferentes áreas. E a área da gestão é uma área que o professor, ele precisa estar, né? Eu acredito que é muito importante passar por essa área. E, para mim, tem sido uma experiência maravilhosa, encantadora, porque eu tenho aprendido muito, né? A troca que a gente tem, ela é muito intensa, e você aprende a olhar tudo. Eu acho assim, quando o professor, ele tá na sala, ele tem ali os seus 25, 30 alunos, né? As suas crianças e adolescentes, enfim, independente da área que você leciona, você tem aqui, né, o seu universo. Quando você se torna gestor, né, o seu universo se amplia, né? Então, eu sempre falo assim, que é um crescimento gigante na sua cabeça. E aí, você começa o seu cérebro, né? A trabalhar com um todo. E eu acho que isso é o que nos enriquece no trabalho. Porque esse trabalho coletivo, né? Dá conta dessas demandas. Exatamente, eu concordo, né? Eu saí muito da minha zona de conforto, né? Muito, muito. Eu aprendo a cada dia, com trocas entre meus pais, meus professores, minha equipe. É desafiador. E, assim, exatamente. Eu também tive alguns feedbacks, alguns toques. Ah, mas por quê? E aí, assim, teve um momento que eu falei, não, agora ainda não. Não estava preparada. E depois foi tudo muito rápido. Tive muitas dicas, né? A Raquel estava um pouco mais de tempo do que eu, então eu perguntei algumas coisas, assim, pra me sentir segura. E claro que, assim, o professor é importante passar por isso, né? É um aprendizado contínuo, assim, com muitas vivências, e tem muitos pontos importantes aí nessa área que a gente tem que ficar ligado, né? Sim. E aí, eu ainda me considero uma coordenadora iniciante, mas não tão iniciante assim, né? Porque eu já vou, acredito, pro meu 4º ano, né? Você também vai pro seu 2º ano, então a gente já tem algumas sugestões e dicas, né? Pra falar pra vocês aí, com muito carinho, pra vocês que estão iniciando na carreira de coordenação, né, ou tem vontade, ou já recebeu convite, né, ou não tem vontade nenhuma, mas esse também é pra você, porque eu acredito que todos deveriam, né, passar por esse processo de liderança, assim, da equipe. E aí, a primeira pergunta, eu acho que é a mais, assim, importante, você está pronta, né, ou preparada, enfim, psicologicamente, porque a gente se prepara no caminho. Mas eu acho que essas prontidões a gente vai apresentando pra deixar de estar, de cuidar de 30 alunos, pra de repente cuidar de 300, né, de 400, né, de um bocado de 10, 15, 20 profs, né, e mais um monte de famílias, né, que vem junto também, né, porque daí você tem contato com 300 famílias, 250 famílias, né? E como foi isso pra você, Fátima? Eu não vou dar spoiler do meu, porque, né, suspeita.
Ai, gente, no comecinho a gente fica assim, agora, né? Vou ser mais a professora lá com os meus colegas, vou ser só burocrata, porque a gente tem, né, algumas demandas de organização, de documentação, mas é exatamente, você cuida aí, eu sou novo dar aula, são para 300 famílias, para 20 professores, tá a equipe de monitores, e aí você tá ali com eles e ao mesmo tempo também respondendo a gestão, né, a direção da escola. Então o trabalho é bem mútuo, contínuo, e assim, eu fui muito bem recebida, graças a Deus, muito feliz, aprendo a cada dia tudo novo, e assim, é muito além do que a gente imagina. Sim. Mas assim, a gente fala, meu Deus, como eu vou fazer agora? Mas assim, as coisas vão acontecendo, é importante, eu amo receber os pais, conhecer, através dos pais, conhecer os estudantes, apesar do novo, desafio do medo, do friozinho na barriga, o meu início foi bacana, e tem sido, todos os dias, assim, um aprendizado desafiador. No começo eu me questionava, será? Por essa questão, né, da zona de conforto mesmo. Sim. A gente dá aula lá para meus 25 crianças, eu dou minha aula e vou embora, né, planejo e vou. Agora ali a gente tem uma série de coisas por trás. Sim, e eu acho que esse ponto, assim, eu penso, né, que esse ponto é super importante, né, da gente se preparar para acolher essas demandas grandes, né, de estar sempre com as famílias, e aí a gente conhece, cada família tem o seu jeito, cada família tem a sua forma de agir, de trabalhar, e é muito gostoso ter esse contato, né, com as famílias, porque quanto mais a família tá perto da gente, parece que fortalece ainda mais o nosso trabalho na coordenação, né, eu acho que quando a gente tem a parceria dos pais com o professor, esse vínculo, né, e é muito legal quando os pais procuram os professores e a gente consegue estar junto nessa mediação, nessa conversa, né, mesmo que seja um desafio, alguma coisa que acontece, né, eu acho que sempre é importante. E um recado para as famílias, né? A escola é um espaço de unidade, é um espaço de acolhimento, é um espaço de escuta. Eu acho que o que eu mais treino nesse processo de coordenação é a minha escuta. Eu acho que mais do que falar, né, é ter essa escutativa. E eu já sou uma tagarela, tá, gente? Mas esse processo de ouvir as famílias, de ouvir, né, os professores, de ter essa conexão, eu acho que isso é um aprendizado, né, no nosso trabalho. Porque eu acho que o professor tem muitas coisas, eu preciso falar, né, já na sala de aula a gente desenvolve, né, esse processo de escutativa. Mas eu acho que quando você tá na coordenação, ele se amplia, né, é uma coisa mais, faz um zoom, né, dentro desse processo de estar com as famílias, né, de gerir essa parte pedagógica junto com as famílias, com a preocupação com a aprendizagem das crianças e de trazer a família para perto, né? O que você acha que é mais importante, assim, o principal ponto para a rotina da coordenação pedagógica? Gente, organização. Eu acho que esse é o ponto, assim, que se a gente não tiver, a gente vai ladeira abaixo, amiga. Porque a organização, ela é, assim como na vida do professor, ela é um pilar estruturante, eu acredito que no trabalho do coordenador, ele também, porque se as crianças elas já ficam desorganizadas ali quando o professor tá meio perdido, né, e que às vezes acontece, tá, gente, do professor, né, enfim, ter esses desafios. Mas não pode ser algo cotidiano. Se o coordenador ele não tem essa organização, né, essa organização certinha, se ele não é organizado, gente, não é só as crianças, é a equipe toda, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito bem estruturado, né? Essa clareza, né? Que é um desafio, né, amiga? Essa questão da clareza, né? Ter sempre ali a anotação. Eu tenho uma mania, porque assim, quando as meninas chegam, né? Porque eu só tenho meninas no meu grupo. As meninas chegam, eu já vou anotando, tem minha parceira lá que tá comigo no trabalho pedagógico, que também vai anotando junto, porque daí a gente já baixa as tarefas, a gente já tem tudo anotadinho, e aí a gente se organiza. E outro ponto é flexibilidade com os imprevistos, porque eles acontecem, gente. Assim como na vida tem diversos imprevistos, na vida do coordenador, né, tem também, né, amiga? Exatamente, olha, eu sou a louca da anotação, né? Pra minha organização é imprescindível. Então, assim, eu também tenho essa rotina de manhã, eu já chego e já anoto tudo que tem de demanda no dia, com prioridades, é super importante. Você tem que priorizar, porque assim, tudo é importante, mas em tudo, né, tem que ser feito na hora. Exatamente. Então, assim, tem momentos que eu me frustrava, né, no começo. Ai, gente, parece que você tinha muitas questões pro dia, você não conseguia resolver nada, mas você conseguiu. Você atendeu uma sala que tava lá com o professor doente, que não tinha o professor.
uma criança que passou mal, você precisou entrar em contato com o pai, atender uma família que naquele momento não estava agendado, mas era urgente. Então, assim, às vezes você tem essa questão, né? O imprevisto vai acontecer muito, mas se você é organizar e tem as prioridades, vai dar certo. Sim, e eu acredito que quando você... eu sempre falo, eu tenho a ordem do dia. Existem as ordens do dia, mas nem sempre a ordem vai ser a ordenação. Porque às vezes você chega, o ambiente tá todo diferente. E aí eu aprendi também no meu trabalho a não viver frustrada. Porque se você, às vezes, né, não consegue cumprir aquilo, né? Se você é muito metódico, chega no final do dia você fala, eu não fiz nada, eu não cumpri nada. Mas, gente, se você apoiou seu professor, ali seu parceiro, se você deu atenção pras famílias, se você esteve do lado da sua gestora, se você cumpriu, coloca ali naquele papel o que você fez. E aí você joga pro outro dia, né? E eu acho que movimentar isso é muito importante, porque daí você já vai organizando. E isso ajuda também a evitar a procrastinação, né? Porque às vezes a gente fica, esse documento aqui, eu vou deixar pra depois. Esse relatório aqui, depois eu leio. Não, gente, pega o mais difícil primeiro, né? Quando você tá ali naquele frescor da aurora, quando você inicia, e já... risca essa demanda para que você consiga ter tempo e espaço para estar dentro da sala de aula, para estar junto com seus professores. E vai ter dia, gente, que realmente você não vai conseguir, né? Você vai ler o e-mail ali rapidinho e já vai para a demanda, porque o dia tá cheio, né? Eu acredito que é comum também, principalmente no começo da coordenação, a gente tem muito aquela questão de apagar incêndio. Tudo acontece, a gente às vezes fica ali preocupado com aquilo e tem a questão das prioridades, né? Como é que você lida com as coisas comuns que acontecem no dia a dia? Um professor que faltou, um conflito de estudante, um pai que tá lá na hora sem ser agendado, como lidar melhor com essa situação? Você tem uma dica aí? Eu acredito que é sempre ir pelo que é inegociável. Né? Então, assim, o pai precisa daquele atendimento, o professor precisa daquele atendimento, porque aquele documento, talvez ali naquele momento, você tem um prazo maior para cumprir. Então, ele não é ali o primordial, mas vidas importa, a gente trabalha com vidas. Então, dar essa atenção, né, para isso, né? E é claro que ter essa organização, né, montada e novamente, trabalhar isso internamente, porque eu acho que o maior desafio é que a gente quer dar conta de tudo. A gente quer abraçar o mundo, o céu, o planeta, né? E aí a gente não vai, gente. A gente não vai dar conta de tudo, porque é humanamente impossível, nós somos seres humanos. Então, ter esse entendimento de que a gente vai um passinho de cada vez, né? Eu acho que no início a gente fica muito desesperada, né? Fica. Vamos falar, a gente fica muito desesperada porque é muita coisa. E aí, novamente, a gente não vê mais isolado, a gente vê um todo, né? Então, eu acho que é sempre ter essa visão, Fátima, do todo. Então, como você pode gerenciar ali, como você pode gestar, né, a equipe, como que você pode resolver aquilo, né, de uma forma, né, organizativa mesmo, e dar atenção porque é a prioridade. Eu sempre falo que a prioridade é sempre o ser humano, né? É sempre as famílias, é sempre as crianças, é sempre o professor, que eles precisam desse olhar, né? Eu acho que isso é o cerne. E acontece, a gente senta pra ler um relatório que o professor escreveu tão lindo, né? E aí um chama, aí é um com febre, e a gente vai precisando dar atenção. Mas quando a gente mantém uma rotina de organização, eu acho que a gente consegue ir, né, já naturalmente, né, muito entre aspas, mas a gente automaticamente já vai mapeando também a nossa escola. Igual a gente mapeia a nossa sala, a gente meio que vai tendo uma certa previsibilidade com a rotina, né, pedagógica do coordenador. E daí você já vai meio que organizando uma previsibilidade. Então daí você já vai tendo ali as pecinhas que vão se encaixando pra, né, ir sanando ali os desafios e os problemas. Sim, acho que ficou bem claro as dicas da Raquel, né, nessa questão. E a gente vai pegando o jeitinho, vai aprendendo. A gente sempre bate na tecla que a gente aprende diariamente. Então, nos primeiros dias, você quer atender tudo na hora e não dá. Por isso que a gente faz o cronograminha lá pro professor. Impressão de atividade, material pedagógico. A gente tem um caderno lá para pedir pra gente, né? Porque senão você quer parar lá uma coisa importante que você tá fazendo e ir pra pegar material naquela hora. Então, no começo eu fazia muito isso. Eu falei, não. Vamos organizar. Vamos por partes, né? Por partes, né? E assim, tem a questão de perfil também, né? Cada coordenador tem o seu perfil. Eu, por exemplo, acredito na questão de não desconectar com os estudantes. Eu gosto de circular pelo pátio. Antes de começar o meu trabalho, eu não consigo não passar nas salas. Né? Tem que ir lá, dar um apoio. A gente brinca que a gente tem que fazer o passeio, né? É muito gostoso isso, porque eu acho que a gente já cria nossa rotina com eles, né? Uhum. E
a gente vai entrar agora numa parte muito legal, que é o nosso papel com a formação, né, Fátima? Nós temos esse papel importante, né, como coordenação, de trazer ali esse fio condutor, né, que tece, né, eu acho tão bonito essa fase dos fios da infância, né, que esse tecer, né, junto com o professor, porque nós somos professores, né, gente, não tem uma mágica, e aí o coordenador para de ser professor, ele é um professor, e aí é muito gostoso, assim, é uma das minhas partes favoritas, eu acho que é a parte da formação, e da documentação pedagógica, né? Apesar de sempre ter essa questão de corrida, eu sempre busco, né, dar muita atenção a essa questão, né, do que eles produzem, do que eles escrevem. Eu amo olhar a documentação que as professoras produzem, porque ali a gente consegue ver a essência da sala, né? Eu brinco que até o perfume a gente consegue ver naquele documento do professor. Então eu tenho muito carinho, eu leio tudo que eles colocam, né? Eu sempre tô lá olhando a documentação, eu olho, né, parte por parte, não pra ter essa vislumbre de coordenadora chata, mas porque eu, como professora, eu amava, né, que as pessoas vissem, dessem feedback, e eu amo isso. Então, eu acho que esse processo do professor junto com o coordenador de formação, ele é extremamente rico, né, no trabalho. Eu acho que isso, além de nos ensinar e nos fortalecer, fortalece também o professor nessa caminhada, né, que às vezes ele tem bastante desafios na sala de aula. Como é esse processo de formação? Como você tem se descobrido, né, as suas descobertas em relação à formação de professor? Ah, muito bacana. Eu gosto também de acompanhar tudo. Eu fico muito feliz quando eu tô lá na minha sala, alguma questão, da nossa rotina, e vem um professor, vem aqui um pouquinho ver minha aula, eu amo. Tem momentos que não dá, às vezes eu tô lá atendendo um pai, né, eu tô em reunião, e aí eu fico feliz. Quando não dá pra ir, eu fico assim, manda foto, então depois eu vou. Eu adoro que elas chamam pra ver. Porque a gente já tem a rotina, né, de acompanhar, mas quando partem delas, eu fico muito feliz, eu gosto. É incrível, sim, é muito maravilhoso, assim, a gente fica vibrando. Gente, é tão maravilhoso. E a gente vibra junto com o professor, porque ele traz pra gente os desafios. Mas quando a gente vê que esse professor, ele teve uma evolução na sala, que ele teve uma conquista, que a criança evoluiu, ou que ele conseguiu, às vezes, né, realizar aquilo que ele tava querendo, é uma alegria, assim. Eu acho que é tão maravilhoso, porque eu me vejo nele, assim, eu é um espelho, assim, sabe? Então eu acho que esse ponto é muito legal. E nós aqui, né, no nosso trabalho, a gente tem o pilar da gestão democrática, né, que todos participam. Então, eu acho que a nossa voz, ela é junto com os professores, né, não é uma voz isolada, né, e às vezes a gente tem um pouquinho, né, dessa coisa tradicional, né, desse coordenador acima, dessa coisa meio, né, e meu Deus, e se a gente entra nesse caminho, a gente, né, não tem tanto feedback legal, assim, né, desse caminho meio desse esse coordenador lá e o professor. Eu acho que não é assim que funciona, né? Eu acredito que é essa parceria. E é muito gostoso quando a gente consegue ter esse vínculo com a equipe, quando os professores, né, a gente vê o trabalho do professor e valoriza, né, esse trabalho. Exatamente. E as formações, a gente vai sentindo, né, do nosso público, da nossa equipe, o que precisa naquele momento, e a gente vai trabalhando em cima aí das nossas trocas, das nossas reuniões. Gente, não esqueçam de curtir e comentar, hein? Deixem perguntas, deixem dicas que a gente vai responder pra vocês, tá bom? E pra você, como foi esse lugar de suporte? Porque eu acho que o coordenador, ele entra nesse lugar de ser suporte, né, dos outros professores, né, da equipe, esse lugar de estar como suporte, né, a gente acaba tendo esse olhar, né, de estar ali com o professor. Como que você coloca isso, amiga? Porque é muito importante, né? É muito importante. Eu, assim, vou puxar a sardinha pro meu lado também de novo, né, porque eu assim, a gente sente falta como especialista, porque assim, geralmente a maior parte das questões é voltado ao professor de referência, né? Então, o pai quer saber do estudante, é professor de sala. Qualquer coisa acontece, mesmo negativa, é o professor de sala. As reuniões e tal. Então, hoje eu acompanho mais de perto os meus especialistas, por exemplo. Eu sentia falta lá do recadinho na planilha e tal. Eu gosto de acompanhar as aulas. Mata a saudade ali. E esse é o suporte para todos, né? Não só para eles. Eu acho muito importante. Diário, gente. Então, eu priorizo aí esse acompanhamento, a necessidade.
E não só no pedagógico, né? Às vezes a professora não tá bem, 10 minutos, vai lá, respira um pouco, depois você volta. Eu acho isso importante. Pra saúde mental do professor também, né? Eu acho que a gente tá nesse lugar de suporte também pra isso, assim. Eu falo que eu fico muito, assim, eu fico muito preocupada com elas. Então, às vezes eu falo, ai, meu Deus, quando eu tiver muito, vocês me falam, né? Porque eu fico tão, assim, em cima delas, mas é muito gostoso esse cuidado mesmo, né? E esse lugar. E é um aprendizado, porque às vezes a gente acha que ficar muito ali, a gente tá super arrasando, né? E às vezes não, a gente precisa deixar esse professor caminhar um pouco, né? Oferecer apoio e deixar ele caminhar. E eu acho que isso é muito gratificante. E eu acredito que uma dica, né, que é muito importante pra você, coordenadora, não se isole. De novo, né? Lá atrás, no episódio 2, a gente falou sobre a importância do professor caminhar junto com outros professores. E o coordenador também. Eu acho que ter um grupo de coordenador, de pessoas que têm as mesmas vivências, as mesmas experiências, eu acho que fortalece mesmo o vínculo, né? O núcleo ali que você pode desabafar, que você pode trocar desafios, experiências. Eu acho que fortalece muito o seu trabalho. Eu acho que quando a gente troca, a gente enriquece, né? Então, cada escola, gente, ela é um universo. Então, não existe universos iguais. Cada universo é diferente, cada planeta é diferente e cada escola é diferente. Então, às vezes, o que a Fátima passa lá na escola dela, né, eu ainda não passei, e aí eu vou passar, né? Então, os processos que você passa, né, é diferente dos meus. E isso é tão legal que a gente vai se nutrindo. Então, tenha um parceiro, um coordenador pra você ir lá desabafar. Olha, o dia foi maravilhoso, incrível, lindo hoje. Meu Deus, fracassei miseravelmente no trabalho, né? É uma rede de apoio externa, né? Então, desde professor também, eu sempre tive meu contato de emergência, né? Coordenador, Raquel, me fala aí tal documento, onde tá salvo? Você lembra de tal reunião? É importante a gente, né? Às vezes eu recebo mensagem de outro colega, eu fico feliz em poder ajudar. Às vezes passou ali tanta coisa, não é hoje, não, é amanhã só. Então é importante ter essa rede de apoio. Como professor, eu sempre tive minhas parcerias, e coordenador também ajuda bastante. Até dicas de formações. O que vocês acham de tal tema? Sim, e às vezes a gente fala assim, como que você aplicou, você passou essa informação para os professores? Como que você realizou essa informação? Né? Que às vezes a gente acha que tá indo super bem, o professor tá lá, tipo, gente, pelo amor de Deus, coordenadora, meu Deus do céu. E aí quando a gente troca, não, olha, com o meu grupo funcionou assim, talvez com o seu funcione dessa forma. E é muito legal que daí os professores gostam, ficam animados, né? Dão feedback positivo. E outro olhar, e se sentem simplesmente, né, valorizados pela coordenação. Exatamente. Raquel, o que a coordenação te ensina diariamente? Meu Deus. Olha, eu diria que é uma outra faculdade, assim, né? É um MBA de aprendizado. Eu acredito que me ensina muito a ter esse olhar de que o outro tem muito a nos ensinar. Eu acredito que essa troca, né, tem me ensinado, sabe, a ser gentil comigo, né? Tem me ensinado a lidar com diferentes desafios. Eu acho que eu fico afiada, assim, porque aí vem o desafio, a gente vence esse desafio, e aí depois vai vir outro desafio, tá, gente? Na vida é sempre assim. Mas eu acredito que é isso, assim, essa resiliência. Eu acho que a coordenação me ensinou muito sobre resiliência, persistência, calma, né? E às vezes a gente vive numa sociedade que é extremamente imediatista. E a gente também acaba ficando ansiosa. Então a gente quer, por exemplo, fazer uma formação, no outro dia a gente já quer que esteja tudo, meu Deus. E aí, você vai vendo que o processo de aprendizado, né? Tanto a curva de aprendizagem para as crianças, tem a do adulto também, né? Tem a da nossa equipe. E aí, quando você começa, assim, a ver o trabalho da equipe florescer, o trabalho desenvolver, as crianças e os professores felizes, eu acho que esse é, assim, o maior resultado. É ver todo mundo bem, é ver a escola, né, nessa sincronia, nesse dinamismo. E isso vale muito, muito a pena no seu trabalho de coordenação, porque ele é muito importante, viu? Muito importante. Uau! Olha, assim, as pessoas são diferentes. Então, como você já falou, a escuta, a empatia é muito importante. E, assim, essa questão de ser gentil conosco, eu me cobro muito. Sim! E, assim, isso é importante, né? Porque vai ter dia que a gente vai escolher batalhas. Eu não vou conseguir resolver tudo. E é normal, né? E aí, é importante a gente ter esse olhar. E as pessoas são diferentes. Então, um vai receber de uma forma, outro de outro.
né? Então é importante ter simpatia, ser gentil, Uhum. e também vai ter momentos de firmeza, né? Que eu não vou ter a minha empatia, o meu afeto, o meu acolhimento, mas vai ter momentos e formas de falar, de repente, de cobrar um prazo, porque a gente também tem os nossos prazos, né? Exatamente. Eu acho que... E essa expectativa do agradar, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Porque a gente tem que trabalhar muito isso. Porque a gente quer agradar todo mundo. A gente quer que todo mundo esteja bem, né? Mas a gente não vai agradar. Não. E a gente não vai se agradar, né? Porque nem tudo nos agrada. Mas também a gente não vai agradar todo mundo. Então, trabalhar essa expectativa na coordenação, ela é muito importante. Porque senão a gente se frustra em algumas situações. Então, a gente precisa ter, né? Eu acho que é um trabalho interno e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente vai aprendendo conforme as experiências que a gente vai vivendo, mas eu acho que é sempre esse olhar empático, né, a firmeza, igual a gente falou no episódio anterior, a firmeza com a gentileza, né, que faz toda a diferença, né. Então, é isso, acho que a gente já falou bastante, né, sobre essa delícia questão. de papo, de conversa, gente, não esqueçam, Rádio X Alphaville, fiquem ligados, nosso podcast será transmitido lá também. Fiquem ligados na programação. Abraço pro Décio. Sigam o nosso Instagram, @Café Giz e Conversa. Sigam o nosso YouTube. Se inscrevam no nosso canal YouTube. Tá aqui o link. Ative o sininho. Deixem comentários, perguntas. Se tiverem mais alguma dúvida sobre a rotina na coordenação pedagógica, a gente vai responder com muito prazer. Vai interagir lá no Instagram. Fiquem ligados. E é isso, gente. Coordenação pedagógica é parte importantíssima do trabalho da escola, né? Então, se acolha os professores e com certeza desejamos você, coordenador que está nos assistindo, muito sucesso. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, tchau.